Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda minha querida amiga aluna. Vamos começar a nossa primeira aula, a aula 0, a respeito de frações. Esse nosso curso que vai do zero, absolutamente, até o 100%. Simplesmente tudo de frações, depois da vinheta. Pois é. Meu nome é João Antônio, eu sou professor e vou acompanhar você aí nesse nosso curso do 0 ao 100% em frações. É um grande prazer estar aqui com você. Espero que esse curso seja útil. Espero que você consiga desenrolar esse assunto, porque ele vai fazer parte da sua vida inteira como estudante. Ele vai fazer parte da sua vida, inclusive quando você passará a ensinar os outros, né? Seja como pai, seja como professor, seja como mãe, como professora. É um grande prazer estar aqui e eu espero que você goste desse curso. Minhas redes sociais estão aqui, tá certo? @professor João Antônio, dá um oi lá, né? E se você estiver me assistindo pelo YouTube, se esse vídeo está sendo visto pelo YouTube, faz questão de dar um like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho quando tiver um vídeo sempre novo aqui, tá certo? Nem todos os vídeos desse curso estarão disponíveis no YouTube, mas os que estiverem, dá um oi aí pra gente, tá certo? Ok, então vamos começar com frações. Deixa eu aparecer pequeno aqui para você e a gente vai começar com a ideia de fração. Bom, em primeiro lugar, qual é a definição da palavra fração? Fração significa pedaço, certo? Ou parte. É o pedaço de alguma coisa, é a parte de alguma coisa, certo? Mas antes da gente estudar a fração propriamente dita, vamos entender o que é todo, o que é inteiro, porque isso vai fazer parte dos nossos estudos também. Inteiro ou todo é qualquer coisa que está completa. Uma turma de alunos com 30 alunos, se ela está completa, a gente chama aquilo de inteiro, a gente chama de todo, tá certo? Um estacionamento com 200 carros. Se isso aí é o estacionamento completo, a gente chama isso de inteiro ou de todo, tá certo? Então, inteiro, a palavra inteiro significa todo, ou completo, ou cheio. Uma pizza que não foi cortada ainda, uma pizza que está com todos os seus pedaços, não foi comida ainda, é uma pizza inteira. Uma caixa de chocolates em que você não abriu, que ainda tem todos os chocolates ali dentro, é uma caixa de chocolates inteira, tá certo? Então a gente chama de inteiro, de todo, algo que ainda está completo, ok? Então bora lá, vamos começar com esse desenho aqui. Eu tenho uma barra de chocolates aí, abri a barra de chocolates, a barra está aí, certo? Todos os pedacinhos, 10 pedacinhos, mas a barra está toda junta. Eu não tirei nenhum pedaço, ela está inteira. Então nós dizemos aqui que é uma barra de chocolate inteira. Ou nós dizemos simplesmente que é um inteiro. Pronto, o que é um inteiro? É qualquer coisa que está completa. Um inteiro é uma coisa que está completa. Como é que a gente representa a quantidade de um inteiro? Esse um inteiro, uma barra de chocolate, a gente usa o número 1. Pronto, o número 1, que está bem ali embaixo, né? É o que a gente usa para representar um inteiro, tá? Bora ver agora. Então, ó, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho 2 barras de chocolate, certo? Então, nós dizemos que nós temos 2 barras de chocolate inteiras. Elas estão completas, não foram quebradas, não foram divididas. Não tirei nenhum pedacinho, nem aquela lasquinha que a gente gosta de tirar escondido. Não. 2 barras de chocolate inteiras. Ou nós chamamos de 2 inteiros. E nós usamos qual número para representar 2 inteiros? A gente usa o número 2. Então veja, os números que a gente aprendeu na matemática, eles servem para contar inteiros, não é? 3 maçãs, 80 livros, 225 bolinhas, sei lá, 1.340 formigas. A gente conta os inteiros, tá certo?
Bora lá para a próxima e última. Claro, aqui nós temos 3 barras de chocolate inteiras. 3 barras de chocolate inteiras, ou podemos falar matematicamente, eu tenho 3 inteiros. E eu uso para representar os 3 inteiros, eu uso o número 3. Ok? Pronto, com isso a gente chega aqui ao conceito de inteiro. Inteiro é uma coisa que não foi quebrada. Inteiro é uma coisa que ainda está completa, que não foi dividida, que não foi retirada. Certo? Então, bora lá. Bora ver agora o conceito de fração. Inteiro significa todo. Inteiro significa completo. Inteiro significa cheio. Então, um balde cheio d'água, ele está inteiramente preenchido de água. Ele está inteiro, né? Um time de futebol tem 11 jogadores, né? 10 na linha e 1 no gol. Quando ninguém é expulso, é porque o time está inteiro. O time está completo, não falta ninguém, tá? Agora, o que é fração? Fração, a palavra fração eu já disse, significa pedaço. Significa parte ou pedaço de algum inteiro. Então, se eu disser, eu comi uma barra de chocolates inteira, eu comi ela toda. Eu comi apenas uma fração da barra de chocolates, eu comi um pedaço, eu comi uma parte da barra de chocolate, certo? Então, bora lá, eu tenho a barra de chocolates, a mesma barra de chocolate aqui. Se eu tirar um pedaço dela, ó, se eu tirar um pedacinho só dela ali, aquilo ali é o que a gente chama de um pedaço da barra de chocolate ou uma fração da barra, certo? Então, um pedaço da barra ou uma fração da barra. Agora, uma pergunta que é o que importa para a gente na matemática é: qual fração exatamente? Quanto foi que eu tirei da barra? Qual parte, qual número representa o quanto eu tirei da barra? Porque a barra inteira a gente chama de 1, né? Uma barra inteira, uma. Agora, qual fração eu tirei da barra? Eu tirei um pedaço de um grupo de 10 pedaços. A gente chama de 1 em 10, ou 1 de 10. A gente fala ou 1 de 10 ou 1 em 10, tá certo? A gente representa isso quando escreve números, quando escreve fração, você já sabe. A gente escreve desse jeito aqui, ó. 1 traço 10 embaixo. E é isso que a gente vai aprender agora. Vamos entender o que é que isso significa, como isso é falado, de que forma a gente fala fração. Mas veja, o que está lá em cima é simples. Um pedaço da barra de chocolate foi retirado. Esse pedaço, ele pode ser contado? Pode. Ele é um pedaço de uma barra que é formada por 10 pedaços. A barra é formada por 10 pedaços, como a gente viu. Eu tirei um, eu separei um, só isso. 1 de 10. E a gente representa isso desse jeito, né? Toda fração vai ser escrita assim. Um número em cima, um traço e um número embaixo. A gente lê a fração desse jeito. 1 em 10, note, a gente usa a preposição em, ou então 1 de 10, 1 em 10 ou 1 de 10. Certo? Duas formas de falar a fração. Ou 1 sobre 10. A palavra sobre significa acima, aquele que está em cima. Então, o 1 está em cima do 10, a gente fala 1 sobre 10. Ou então, a gente fala 1/10. Mas a gente vai saber depois, numa aula posterior, quais são as formas mais de falar fração. Essa aula 0 é só uma coisa leve para a gente poder quebrar o gelo com fração, caso você realmente não se lembre de fração. Mas a forma de falar 1 em cima e 10 embaixo está aí, todas as formas possíveis. Ok? Então, quais são as partes da fração? Quando a gente lê uma fração como essa, um número em cima do outro, a parte de cima da fração, ela representa, ela significa a quantidade de partes das quais eu estou falando. Por exemplo, um pedaço foi separado da barra. Eu estou falando sobre esse pedaço, por isso aí está o número 1.
né? Um pedaço foi separado da barra. E eu estou falando sobre esse pedaço. Então a gente diz um pedaço em 10 pedaços. 1 em 10. Ou 1 de 10. Certo? E a parte de baixo da fração, ela identifica, ela representa, ela significa a quantidade de partes do todo. O todo não era barra. No nosso exemplo, o todo, o inteiro, era a barra de chocolate. E a barra de chocolate tinha, ao todo, 10 pedaços. Eu tirei um. Então, eu tirei 1 de 10. Então, o número de cima significa a quantidade daquilo que eu estou analisando, daquilo que eu estou falando, que é aquele pedaço que saiu. E a parte de baixo significa a quantidade de pedaços que o inteiro tem, que o todo tem. Tá certo? A barra de chocolate toda, inteira, ela tinha 10 pedaços. Tudo bem até aí? Bora lá. Vamos fazer um exemplo prático. Isso é uma questão que pode aparecer para você na sua vida, né? Ao longo da escola. Uma turma tem 20 alunos. No dia da prova, 7 alunos faltaram. Qual é a fração dos alunos que faltaram? Qual é a fração que eu escrevo para representar os alunos que faltaram? Bom, em primeiro lugar, a turma tem 20 alunos. Então, 20 é o inteiro. 20 representa o todo da turma. A turma inteira, a turma toda. Então, como o todo tem que ficar embaixo na fração, então a gente já pode escrever o 20 embaixo da fração. Uma turma tem 20 alunos. Ok, então o 20 já é o todo. No dia da prova, 7 alunos faltaram. E a pergunta é justamente essa. Qual é a fração dos alunos que faltaram? Eu quero saber ali em cima quantos alunos faltaram. Dos 20, quantos alunos faltaram. Então, é simplesmente colocar o 7 ali em cima. 7 de 20. 7 em 20. 7 sobre 20. Ou seja, eu posso escrever claramente que 7 de 20 alunos faltaram à prova. Dos 20 alunos que a turma tem, 7 faltaram. Tá aí. E a gente pode desenhar isso mais claramente aqui, ó. Eu tenho 20 alunos, 7 deles faltaram. Pronto, 7 deles não compareceram à prova. 7 de 20 alunos faltaram à prova. Mais um outro exemplo para a gente terminar a de hoje. Esse nosso primeiro vídeo, essa parte 1. Um professor tem uma coleção de 50 livros de matemática. Se ele doar 23 livros, com qual fração da coleção ele continuará? Vamos lá. Um professor tem 50 livros de matemática. Então, a coleção dele toda, a coleção dele inteira, representa 50 livros. Portanto, 50 tem que ficar embaixo na fração. Pronto, 50. Se ele doar 23 livros, com qual fração da coleção ele continuará? Veja que aqui a informação que está se perguntando é diferente do número que foi dado. Deram o número 23, indicando que ele vai doar. Ele vai doar 23 livros. Mas a pergunta não é quantos livros ele vai doar. A pergunta é qual é a fração dos livros que ele continuará com eles. Qual a fração da coleção que ele vai continuar com ela? Então eu vou ter que fazer simplesmente isso. Eu tenho que saber primeiro com quantos livros ele ficará. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo bem simples, né? Ó, um cálculo muito simples. O nosso professor tem 50 livros de matemática. Ele vai doar 23 livros de matemática. Se você subtrair 50 a 23, significa que ele vai ficar com 27 livros de matemática. É isso que ele vai ficar, tá? Então a fração, ela não tem que ter o 23 ali em cima. Esse número aqui indica o número do que ele vai doar. Mas a pergunta é com qual fração ele continuará. Então, a fração ali tem que estar o número 27. Portanto, olha só, aqui a gente tem que ter o número 27. 27 sobre 50. 27 em 50. Ou seja,
o professor ficará com 27 de 50 livros. Dos 50 livros que ele tinha, ou que ele tem, ele vai ficar com apenas 27 livros. Graficamente, a gente pode representar desse jeito. 27 de 50 livros permanecem com o professor. Aqui estão meus 50 livros e eu vou doar 23 deles. Quando eu doar 23 deles, eu só vou ficar com 27 dos 50. Ok? Isso é fração. Bem simples, isso é o começo do começo de fração. Bem simples, bem tranquilo, bem rápido. A gente vai ver muito mais coisas, a gente vai evoluir bastante com fração, mas era necessário eu apresentar esse basicão do basicão, ok? Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por ter prestado atenção até aqui. A gente se vê daqui a pouco na parte 2 desta aula 0, em que eu vou trazer 2 ou mais exercícios para você treinar, tá certo? Um grande abraço, daqui a pouquinho a gente se encontra, fica com Deus.